do curso técnico em automação industrial. Sou professora Rejane, da disciplina de Eletricidade 1, e vamos agora à nossa terceira e última videoaula. Nessa videoaula, estaremos estudando corrente alternada, correção de fator de potência e sistemas trifásicos. Estaremos vendo energia elétrica, gerador de corrente alternada, algumas definições de corrente alternada e impedância. Veremos ainda causas e consequências do baixo fator de potência, método de correção, vantagem da correção desse fator de potência e os tipos de correção do fator de potência com capacitores. E em sistemas trifásicos, vamos ver sistemas monofásicos, sistemas trifásicos e etapas do sistema elétrico de potência. Corrente alternada, energia elétrica. A energia elétrica é uma modalidade de energia obtida a partir da transformação da energia de fontes primárias disponíveis no planeta. Se destaca diante das demais modalidades energéticas, devido principalmente aos seguintes fatores. Primeiro, é facilmente transportável, podendo ser produzida em locais mais convenientes e transmitidas para consumidores distantes por uma simples rede de condutores, que são os fios elétricos. Segundo, é facilmente transformável em outras fontes de energia, calor, luz, movimento e etc. E terceiro, é o elemento fundamental para a ocorrência de muitos fenômenos físicos e químicos, que formam a base de operação de máquinas e equipamentos modernos. Então, temos o gerador de corrente alternada. Os geradores de corrente alternados, também denominados alternadores, são máquinas destinadas a converter energia mecânica em energia elétrica. A transformação de energia nos geradores, ela fundamenta-se nas leis que nós vimos na videoaula 2 de Faraday e Lenz. Os valores instantâneos da força eletromotriz ou tensão podem ser calculadas pela relação E é igual a beta vezes L vezes V vezes o seno do ângulo, onde o E é a força eletromotriz induzida, o beta é a indução de campo magnético, o L é o comprimento do condutor, o V é a velocidade linear de deslocamento do condutor e ainda temos o ângulo formado entre S e V. Temos aí representado um gerador monofásico de corrente alternada elementar. Definições de corrente alternada. Então, nas definições, nós temos o período, que é a forma de onda da tensão gerada por um gerador de corrente alternada, é cíclica. Isso é, seus valores se repetem periodicamente. O tempo necessário para que a onda senoidal complete um ciclo é chamada de período, e ela é dada em segundos. Temos outra definição, a frequência. A frequência F de um sinal senoidal corresponde ao número de ciclos no intervalo de tempo de 1 segundo. Dessa forma, a frequência é igual a 1 sobre T e o T é igual a 1 sobre a frequência. A unidade de frequência é 1 sobre S, que corresponde ao Hertz. Outra definição é a de velocidade angular. A velocidade angular de um sinal senoidal, ela mede a taxa de variação de seus valores cíclicos. Depende da frequência da onda senoidal. Então, velocidade angular é igual a 2πf ou 2π dividido pelo t. E a unidade é o rádio por segundo. Valor de pico. O valor de pico é o máximo valor que uma grandeza pode assumir, também conhecido como valor máximo ou valor de crista. Os valores compreendidos entre o pico de máximo positivo e o máximo negativo são chamados de valor pico a pico. O VPP, valor de pico a pico, é igual a 2 vezes o valor de pico. Valor médio. O valor médio, VM, de uma grandeza senoidal, quando considerado de um período inteiro, é nulo, pois a soma dos valores instantâneos relativos à semionda positiva é igual à semionda negativa. Assim, é considerado como a média aritmética dos valores instantâneos no intervalo de meio período. Então, o valor médio é igual a 0,637 vezes o valor
de pico. O valor eficaz. O valor eficaz, VEF, de uma grandeza senoidal, também chamado de valor RMS, está relacionado a seu desempenho na produção de trabalho. Se comparado a uma grandeza contínua, matematicamente, o VEF é igual a VP dividido pela raiz de 2, que é aproximadamente igual a 0,707 vezes o valor de pico. Outra definição que temos em corrente alternada é a do ângulo de fase. O ângulo de fase entre duas formas de onda de mesma frequência é a diferença angular num dado instante. Então, você tem a figura, a onda A e a onda B. Então, você escolhe um determinado tempo. A diferença de angular entre a parada da onda A e da onda B é o nosso ângulo de fase. Impedância. A impedância é a relação entre os valores eficazes de tensão e corrente em um circuito CA genérico. Sua unidade é o ohm, podendo ser determinada pela equação, na forma retangular. O Z, que é a impedância, é igual a R mais JX. Para um resistor e um capacitor em série, ou seja, quando você tem um circuito capacitivo, ele é representado pela forma Z é igual a R mais 1 sobre J ômega vezes C, que é igual a R menos J vezes o módulo de XC. Quando você tem um resistor e um indutor em série, ou seja, um circuito indutivo, essa impedância vai ser representada por Z é igual a R mais J ômega vezes L, que é igual a R mais J vezes o módulo de XL. A impedância de um circuito misto também pode ser representada através do triângulo de impedância. No circuito capacitivo, nós temos o triângulo dessa forma e no circuito indutivo, o triângulo invertido. Então, para calcular a impedância nesses circuitos mistos, nós temos na forma polar que o Z é igual ao R ao quadrado, ao módulo de R ao quadrado, mais o módulo de X ao quadrado. E eles têm que ser menor que o ângulo. A impedância no circuito RLC em série. O Z é igual a R mais J vezes o X de L menos o X de C. E a impedância no circuito RLC em paralelo. 1 sobre Z em paralelo é igual a 1 sobre R mais J vezes 1 sobre XL menos 1 sobre XC. Correção do fator de potência. Então, quais são as causas do baixo fator de potência? Ele vai ocorrer quando motores, transformadores, reatores de lâmpadas e outros equipamentos com enrolamentos, eles precisam, além de energia ativa, da energia reativa indutiva para o seu funcionamento. Um valor alto de energia reativa significa um baixo fator de potência. Então, os valores ideais para o fator de potência são os mais próximos da unidade 1. Quais as consequências que nos traz esse baixo valor de potência? O aumento da energia total que circula nas redes de distribuição de energia elétrica da concessionária e das unidades consumidoras, elas geram perdas na instalação, queda de tensão e subutilização da capacidade instalada. Quais são os métodos de correção do fator de potência? A primeira providência para corrigir o baixo fator de potência é a análise das causas que levam à utilização excessiva de energia reativa. Então, tem que se analisar quais os equipamentos que estão instalados na sua instalação para saber o que está causando a diminuição desse fator de potência. A partir dessas providências, uma forma de reduzir a circulação de energia reativa pelo sistema elétrico consiste em produzi-la o mais próximo possível da carga, através do uso de capacitores. A isso se chama compensação de fator de potência. Então, na compensação, nós temos que colocar a geração o mais próximo possível da carga do consumidor.
As vantagens da correção do fator de potência. Nós temos a liberação da capacidade do sistema, pois o excesso de energia reativa, tanto indutiva quanto capacitiva, é prejudicial ao sistema elétrico. Então, ele compromete essa capacidade total. Nós temos a redução de perdas, diminuindo-se a energia reativa fornecida pelo sistema à carga, reduz-se a corrente elétrica nos condutores de alimentação e as perdas por efeito Joule também diminuem. Nós temos uma melhoria da tensão. Geralmente, as quedas de tensão estão relacionadas com as perdas nos condutores. A correção do fator de potência, ela reduz as perdas e, consequentemente, melhora os níveis de tensão. E nós temos a eliminação de multas. A legislação vigente, ela permite a cobrança de multas sobre forma de consumo reativo para instalação com baixo fator de potência. Quais são os tipos de correção de fator de potência com capacitores? Temos a correção individual. Na correção individual, os capacitores eles são instalados junto ao equipamento cujo o fator de potência se pretende aumentar. Então, vantagens da correção individual. Ela reduz as perdas energéticas em toda a instalação, diminuindo a carga nos circuitos de alimentação dos equipamentos compensados. Melhora os níveis de tensão de toda a instalação. Ela ainda pode-se utilizar um sistema único de acionamento para carga e capacitor, economizando-se em equipamentos de manobra, e ela produz energia reativa somente onde os capacitores serão instalados. As desvantagens da correção individual. Muitos capacitores de pequena potência são mais caros que os capacitores concentrados de maior potência. Então, isso eleva o custo dessa correção. A pouca utilização dos capacitores, no caso do elemento compensado, não ser de uso constante. Então, se ele é pouco acionado, não compensa economicamente a instalação nesse equipamento. Correção por grupos de cargas. Na correção por grupos de cargas, os capacitores são instalados de forma a compensar um setor ou um conjunto de máquinas. Então, qual é a vantagem da correção por grupos de carga? A potência necessária será menor que na compensação individual, o que torna essa instalação mais econômica. Qual é a desvantagem dessa correção por grupos de carga? Ela não diminui as correntes dos alimentadores de cada equipamento corrigido. Então, ela trabalha em conjunto. De forma individual, ele fica mais comprometida. E temos a correção geral. Na correção geral, os capacitores são instalados no quadro de distribuição geral, isso é, na rede de entrada da empresa. Vantagens da correção geral. Os capacitores instalados, eles são mais utilizados, eles são de fácil supervisão, têm uma possibilidade de controle automático, fornecem uma melhoria geral do nível de tensão e as instalações adicionais são suplementares e relativamente mais baratas. Desvantagens da correção geral. Ela não alivia os circuitos alimentadores e terminais, resolvendo apenas o problema da multa. Então, ele não atende 100% a correção desse baixo fator de potência. Então, nós temos aí exemplos de correção de fator de potência. Temos a correção individual, em amarelo, a correção por grupo de carga, em rosa, e a correção geral. Na correção individual, você observa que aí, em verde, nós temos o grupo de capacitor que é instalado em cada equipamento. Na correção por grupo de cargas, nós temos um capacitor instalado para um grupo de cargas. E na correção geral, nós temos aí o grupo de capacitores instalado no medidor de energia, que vai funcionar com o controlador automático. A correção mista. A correção mista, ela consiste em utilizar a correção geral e por grupo de carga. Utiliza as duas. Essa correção é vantajosa quando existem cargas de grande porte, pois reduz significativamente as perdas no sistema. Correção automática.
Na forma de compensação geral e por grupo de equipamentos, é usual utilizar-se de uma solução em que os capacitores são agrupados por bancos controláveis individualmente. Como fazer o dimensionamento dos capacitores para essa correção? Da seguinte forma: o QC, que é a carga do capacitor, é igual a Q1. O QC, que é a potência reativa do capacitor, é igual a Q1 menos o Q2, que é igual a P vezes a tangente do ângulo 1 menos a tangente do ângulo 2. Onde o Q é a potência reativa do capacitor, o Q1 é a potência reativa antes da correção do fator de potência, o Q2 é a potência reativa depois da correção do fator de potência e o P é a potência reativa da carga. Essa potência reativa da carga, ela pode ser determinada pelas realizações do triângulo retângulo. Sistema trifásico. O sistema trifásico, para estudá-los, primeiramente temos que saber o que é um sistema monofásico. O sistema monofásico é aquele oriundo de um gerador monofásico que produz uma única tensão senoidal, chamada de tensão de fase. Então, nós temos um gerador monofásico e temos aí os seus detalhes construtivos. Nós temos um campo fixo com a geração do rotor, que é a parte giratória desse gerador, e temos um campo móvel com a geração, que é a parte do estator desse gerador. Então, no sistema trifásico, nós temos os sistemas que possuem mais de uma fase. Esses sistemas eles são denominados de sistemas polifásicos e eles apresentam fases iguais. Porém, essas fases elas são defasadas entre si de um ângulo de 360 graus dividido por n, sendo n o número de fases. No sistema trifásico, nós temos, no caso, 3 fases. Eles apresentam uma série de vantagens em relação ao monofásico, que são elas: a possibilidade de obtenção de 2 fases diferentes na mesma rede ou fonte. Além disso, os circuitos monofásicos eles podem ser alimentados pelas fases do sistema trifásico. As máquinas trifásicas elas têm quase 50% a mais de potência que as monofásicas, de mesmo peso e volume. Então, elas são mais eficientes. O conjunto dos motores trifásicos é mais constante que a dos motores monofásicos. Outra vantagem é que a transmissão de mesma potência em redes trifásicas usam condutores de menor bitola que as redes monofásicas. Então, nesse caso, eles são mais econômicos. E as redes trifásicas, elas criam campos magnéticos que são gerados, utilizados pelos motores de indução trifásico, que são mais baratos e robustos que todos os motores elétricos. Então, a vantagem do sistema trifásico é que ele é mais barato e mais eficiente do que o sistema monofásico. Etapas do sistema elétrico de potência. Então, nós temos uma geração, seguida passa por uma subestação elevadora de tensão, entra numa linha de transmissão, chega a uma subestação rebaixadora, passa novamente por uma linha agora de distribuição primária, chegando ao transformador de distribuição, passando por uma linha de distribuição secundária, até que, por fim, chegue ao consumidor final. Então, são essas etapas. A primeira, geração. A geração de energia elétrica, ela consiste na obtenção e na transformação da energia de fontes primárias disponível em nosso planeta em energia elétrica. A segunda fase é a transmissão. A geração de energia elétrica, em sua grande maioria, encontra-se distante dos grandes centros de consumo. A grande extensão do território brasileiro, associada a irregularidades pluviométricas nas diferentes regiões do país, tornou necessário a interligação do sistema elétrico brasileiro, através de linhas de transmissão e de alta tensão, que é o nosso SIN, Sistema Interligado Nacional. A outra fase é a de distribuição. As linhas de transmissão e subtransmissão não oferecem a segurança necessária e viabilidade financeira para adentrar nos centros urbanos.
distribuindo energia às unidades consumidoras. Dessa forma, próximo aos centros de consumo, subestações rebaixadoras reduzem a tensão para níveis mais seguros, constituindo uma rede de distribuição de média tensão. E a sua utilização, ela se dá em potências de circuitos CA monofásicos e potência de circuitos CA trifásicos. Temos os valores de carga. No monofásico, a potência é o V eficaz vezes o I eficaz vezes o cosseno do ângulo. O Q, V eficaz vezes o I eficaz vezes o seno. E S, V eficaz vezes o I eficaz. No trifásico, é a mesma coisa, só que agora multiplicado por 3. P é 3 vezes o módulo de VF vezes o módulo de F vezes o cosseno do ângulo. O Q é igual a 3 vezes o módulo de VF vezes o módulo de IF vezes o seno do ângulo. E o S é 3 vezes VF vezes o módulo de IF. As potências em circuitos monofásicos têm seus valores de linha, eles são dados. P é igual a raiz de 3 vezes o módulo de V de linha vezes o módulo de I de linha vezes o cosseno do ângulo. O Q é a raiz de 3 vezes o módulo da tensão de linha vezes o módulo da corrente de linha vezes o seno do ângulo. E o S é igual a raiz de 3 vezes o módulo da tensão de linha vezes o módulo da corrente de linha. As potências em circuitos CA trifásicos, eles têm as suas cargas desequilibradas. Então, a fórmula ela fica da seguinte. O P é igual ao módulo de linha na fase A vezes o módulo de corrente na fase A vezes o cosseno do ângulo na fase A, mais o módulo da tensão na fase B, vezes o módulo da corrente de linha na fase B, vezes o cosseno do ângulo na fase B, mais o módulo da tensão de linha na fase C, vezes o módulo da corrente de linha na fase C, vezes a corrente na fase C. O Q fica da mesma forma. Ele vai calcular para cada fase. E o S vai ser igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Referências. Nós utilizamos para essa videoaula o livro do Boylestad, Introdução à Análise de Circuitos, Administer, Circuitos Elétricos, e o Cursor de Eletricidade Básica. Encerramos aqui a nossa terceira e última videoaula. Espero que tenha contribuído para o conhecimento de vocês e complementem os seus estudos no fórum.